certo Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, no livro de Salmos, Salmo capítulo 101. Salmos capítulo 101, o versículo é o de número 7, é onde nós vamos estudar, meditar um pouquinho na palavra de Deus nessa hora. Diz assim: não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. Eu gosto da tradução que diz o que usa de engano. O que profere mentiras não permanecerá diante dos meus olhos. Isso aqui é sério, irmãos. Muitas pessoas estão na casa de Deus, estão na presença de Deus, se diz de Deus, se diz uma pessoa que às vezes até faz a obra de Deus. Mas algo, irmãos, tem acontecido. Muita gente tem usado de engano. E não adianta, irmãos, querer enganar a Deus, não adianta nós querermos ludibriar a Deus. Ele até mesmo disse, olha, de Deus não se zomba, de mim não adianta querer zombar de mim, escarnecer de mim, porque o que o homem plantar, isso ceifará. Algumas vezes nós olhamos as pessoas, vemos assim, mas por que que a pessoa passa por isso? Por que que fulano está enfrentando isso? Por que que essa pessoa está enfrentando isso? Nós não sabemos, mas Deus sabe. Às vezes há o que, irmãos? Algo escondido, algo oculto no coração que só Deus conhece, que só Deus sabe. Nós podemos enganar as pessoas. Há casos onde maridos têm casos extraconjugal com outra família e engana a esposa, engana por muitos e muitos anos. Eu atendi uma vez uma senhora que ela falou, pastor, olha, eu sou casada há tantos anos, há mais de 20 anos, e há uns quase 15 que meu marido tem uma outra família, eu descobri que ele tem uma outra mulher, já tem um filho de 14 anos, e agora que eu fui descobrir, pastor, ele conseguiu me enganar por todo esse tempo, eu não desconfiei. Não, ele falava isso, sempre foi um bom marido, sempre foi um bom pai, mas me enganou. Pastor, para mim a casa caiu, eu estou sem estrutura, o chão se abriu e parece que eu caí, eu não sei o que eu faço. As pessoas conseguem enganar a outra. O homem consegue enganar o outro, consegue enganar alguém, às vezes consegue ludibriar, enganar a família. Mas Deus, irmãos, não dá para enganar. O que usa de engano, o que usa de fraude, esse não permanecerá na minha congregação. Não tem como essa pessoa receber do Senhor Deus alguma coisa. Por quê? Porque Deus conhece. Ele conhece, Ele nos conhece, Ele sabe como é o homem. Ele conhece o coração do homem, para que Deus, quando o Senhor Deus, Ele vai nos abençoar, quando nós clamamos e pedimos, Deus não vai olhar nossas vestes, Deus não vai olhar a nossa unha, o comprimento do nosso cabelo, Deus não vai olhar para essas coisas. Deus vai olhar para onde? Direto no coração. Ele olha, irmão, o homem olha o exterior, mas ele, claro, ele diz, eu olho, eu vejo o coração. Quando o profeta Samuel foi para ungir o novo rei, os filhos e irmãos, os irmãos de Davi estavam entrando ali, irmãos, naquela casa, todos soldados, homens fortes, grandes, e ele já pegou o chifre com azeite e falou, é esse, não é esse não. Não é esse que eu escolhi para mim, não é esse que vai ficar diante de mim, não é. Mas, Senhor, ele tem pinta, ele tem aparência, ele tem um porte. Não, você vê o exterior, eu olho o coração. E se nós usarmos de engano, irmãos, quem perde com isso somos nós. Querer dar uma de sabichão, de sabidão, querer enganar, querer levar a vida, irmãos, enganando, escondendo, ocultando um erro, ocultando um pecado, irmãos, acobertando alguma coisa, quem sofre somos nós. Não somente nós, às vezes até a nossa descendência. Por quê? Por causa de algo que está escondido. Por causa de algo que está em oculto no coração do homem, que só ele sabe.
E aí quando chegar o tempo da colheita, quando chegar o tempo do homem colher, aí alguns olham e falam, meu Deus, por que ele está passando por isso? Por que fulano está passando por isso? Oh meu Deus, isso é perseguição, oh dó. Por quê? Por quê? Às vezes tem algo de oculto. Às vezes tem algo escondido no coração do homem, irmãos, que só Deus sabe, que só Deus conhece. E aí, irmãos, é nessa hora que a pessoa perde a oportunidade de ser abençoada do quê? De usar de sinceridade para com Deus. Deus está à procura de homens, de mulheres, pessoas, pastores, pregadores do evangelho, que sejam sinceros. Deus não está procurando os perfeitos. Deus está procurando quem? Os sinceros. Aquele que é sincero, errou, meu Deus, me perdoa, eu errei. Falhou, Deus, eu sou falho, Deus, eu sou humano, eu errei, eu tenho falhas, não sou perfeito, então me perdoa. É esse sincero que Deus honra, é esse sincero que Deus abençoa, é esse que usa de sinceridade, e chega até, a Bíblia chega a dizer integridade, esse que é íntegro, esse que é sincero, é esse que Deus honra, é esse que Deus recompensa. Mas quando usamos de engano, queremos usar de engano, irmãos, não tem como. A Bíblia Sagrada conta de um caso, irmãos, de uma pessoa que usou de engano, que acobertou, que escondeu algo, e por causa disso, irmãos, sofreu, pereceu. Vamos agora, irmãos, no livro de segundo livro dos Reis, capítulo de número 2. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 1. Quem encontrou, diga amém. Diz assim: e quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu para de Gilgal em companhia de Eliseu. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. E lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. E respondeu ele: também eu sei. Aí calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Só para você entender, irmãos, aqui estava chegando o tempo de Elias, que era o profeta do fogo. Ele sabia que Deus já ia recolher, e sabia até como seria. Aí, irmãos, ele estava procurando um sucessor, alguém que ia ficar no seu lugar. E quem é que aparece? Eliseu. E aí Eliseu, irmãos, gruda, ele se junta a Elias e não larga, e não deixa, não abandona, não sai de perto. Ele queria aprender. Elias, o profeta do fogo, conhecido pelos grandes feitos, pelas grandes coisas, o que ele fez? Ele grudou e Elias falou: rapaz, eu quero ser como esse homem. Eu quero receber desta unção, eu quero ser igual ao meu mestre, eu quero ser igual ao meu Senhor. E Elias falando: vai, volta, está chegando a minha hora. Não, eu não te deixo. E ele ainda por outros lugares, ele foi claro: não te deixarei. E ele grudou e ele ficou junto ali. E aí o que aconteceu? Versículo de número 9, dá um pulo agora para o 9. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O que ele pediu para Elias, irmãos? Uma unção o quê? Dobrada. Mas se nós prestarmos atenção, essa unção dobrada do Espírito que ele pediu, não é só do Espírito de Deus. Esse Espírito está com E minúsculo. Você reparou nisso? Você reparou nisso? Meu irmão, aquele Espírito de Elias, aquele Espírito guerreiro, eu quero essa unção dobrada. Eu quero isso de você. Você quer um presente? Pede o que você quer. Aí ele disse: eu quero uma unção dobrada. Eu quero fazer 2 vezes mais. Eu quero dessa unção. E o que aconteceu? Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste,
Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse, onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e para o outro lado. E Eliseu, o que, irmãos? Passou. A capa do Elias, que ficou o seu manto, quando Eliseu pegou daquela capa, onde está o Senhor? E tocou no Jordão. E o que aconteceu com as águas do rio Jordão? Elas se abriram. E Eliseu pôde passar. Elias já tinha ido embora, Elias já tinha cumprido a sua missão, Elias já tinha feito a sua parte. Agora é quem? Agora é com Eliseu. E Eliseu começa então, irmãos, e começa a sua jornada, começa o seu tempo, o profeta, o homem de Deus, e começa a trabalhar. E aí, irmãos, ele não anda sozinho. Assim como Cristo também teve os seus discípulos, teve os seus seguidores, teve aqueles 12 que estavam próximos de Cristo, o que aconteceu? Elias também, Eliseu agora, irmãos, começou o seu ministério e foi um jovem para poder aprender com Eliseu. Esse jovem se chamava Geazi. Esse Geazi, irmãos, ele teve a maior oportunidade de todos os tempos. Geazi seria, vamos dizer assim, para você entender, Elias, Eliseu, então poderia ser o quê? Geazi. Elias, profeta do fogo. Eliseu, irmãos, com a unção dobrada de Elias. Geazi podia ter o quê, irmãos? Mais do que todos eles. Se nós formos olhar assim no entendimento, Geazi poderia ter uma unção, o quê, irmãos? Tripla, 3 vezes maior. Irmãos, Geazi, esse jovem, que agora está andando com Eliseu, que estava aprendendo com ele, que seria o seu sucessor, esse homem poderia fazer muita coisa. Ele poderia ser grande, mas não foi. Numa missão um dia, vamos agora, no livro ainda de 2 Reis, no capítulo de número 4, versículo de número 27, 2 Reis 4, 27, diz assim, chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés, então se chegou Geazi, para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse, deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou, e não me disse. Quem que é essa mulher, irmãos? A sunamita. Essa sunamita que ajudou o profeta, o Eliseu, ela ajudou e ela perguntou, aí Eliseu se sentiu, poxa, eu preciso fazer alguma coisa por ela. Sempre quando eu passo por aqui, essa mulher nos ajuda, ela é uma ajudadora e tal. O que nós podemos fazer por ela? Não, mas ela não tem filho, então, olha, você vai ter um filho, ela recebeu uma bênção, e depois que ela recebeu esta bênção, irmãos, de ter um filho, passou um tempo, passou-se alguns anos, e o que aconteceu? Aquele filho morreu. E quando o filho morreu, ela foi procurar o Eliseu, procurando saber, mas Senhor, este homem aqui, mas eu não pedi filho, e agora meu filho morreu, o que eu faço? E foi, e ela foi, jogou nos seus pés, Geazi foi tirar, não, deixa Geazi, alguma coisa aconteceu. Aí ela conta, diz o versículo de número 28, disse ela, pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Disse o profeta a Geazi, olha o que o profeta disse a ele, cinge os lombos, toma o meu bordão contigo, ou cajado, e vai. Se encontrares alguém, não saúdes, e se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino, porém,
Disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor, e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Gease passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve nele voz, nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu um aviso e disse: o menino, o que, irmãos? O menino o que, igreja? Não despertou. Quando a sunamita contou ao profeta o que tinha acontecido, que ela tinha perdido o seu filho, estava muito triste, Eliseu chamou o seu discípulo. Eliseu chamou o moço, seu obreiro, seu ajudador, o seu cooperador, o seu auxiliar, e disse: olha, ô Gease, você pega o meu bordão, que era o cajado, o símbolo do poder, o símbolo da autoridade. E agora você pega esse cajado, vai lá na casa dela, não conversa com ninguém pelo caminho, não saúda. Se alguém pergunta: onde você vai? Onde você está indo, rapaz? Correndo desse jogo. Mas não converse, não saúde ninguém. Quando você chegar lá, você pega esse bordão, esse cajado, e coloca sobre o menino, que ele vai ressuscitar. Irmãos, ele deu uma missão ao Gease, e essa missão era para ele ser bem sucedido. Ele era o seu seguidor, ele é o seu discípulo, o que seria o seu sucessor. E aí ele partiu, saiu correndo, passou por todos e chegou lá. Imagina, ele chegando, deparando-se com a criança morta, subiu, pegou aqui o bordão cajado. Aqui está, ó, vamos dizer, um exemplo. Aqui está a cura, o milagre desse menino. O bordão do profeta. E colocou sobre o menino. E o que aconteceu, irmãos? O que aconteceu, igreja? Nada. Eu fico imaginando, eu acho que ele tocou no menino, meio que deu uma cutucada. Uai, o meu senhor, o profeta, disse que era para fazer só isso. Não era para fazer mais nada. Tocou uma, às vezes tocou umas 2, 3, deixou lá. Nada. Vou tentar de novo. E nada. Não aconteceu nada. Voltou, saiu correndo, encontrou Eliseu, que estava vindo para casa, e disse: ó, meu senhor, eu fiz o que o senhor disse, usei o bordão que o senhor me deu, mas não aconteceu nada. Mas será que o bordão, será que o profeta se enganou? Será que o homem de Deus tinha errado? Será que o profeta estava dando uma falsa esperança? E aí, quando o profeta chega lá, e ele vai orar pela criança, depois que ele ora, depois que ele insiste na oração, essa criança, o quê? Ressuscita. Mas por que então que não aconteceu aquilo que ele disse? E naquele tempo, irmãos, profeta, se desse e falasse algo, e se aquilo não acontecesse, ele era para ser apedrejado. Será que o profeta Eliseu se enganou? Será que o profeta não sabia o que estava falando? Deu uma falsa esperança para a mulher? Onde que estava a culpa? Será que o cajado acabou a força? Será que acabou a unção? Será que não tinha mais? E aí, irmãos, ele vai, ora, a criança ressuscita, a mulher, a sunamita, fica toda feliz, e Gease volta a andar junto com o profeta. Eu imagino, irmãos, eu dei uma missão para o Gease, e não aconteceu com ele. Se nós prestarmos atenção, quando nós lemos lá, quando Elias foi levado num redemoinho, o que ficou de Elias? O que ficou? A capa. A capa de Elias funcionou na mão de Eliseu, sim ou não? E por que o bordão, o cajado de Eliseu não funcionou na mão do Gease? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Eu estava meditando nessa palavra esse final de semana, eu até preguei ela na reunião de pastores e obreiros ontem no sábado, um pouco dela. Eu estava meditando, meu Deus, mas como que a capa de Elias funciona na mão de Eliseu e o bordão de Eliseu não funciona na mão do Gease? Por quê? Por quê?
Na hora fica vendo essa situação, a gente não entende. Eu já vi muitos pregadores, pastor falando, né? Dizendo assim, acho que não funcionou, porque ele tinha uma ordem, não era para conversar com ninguém, né? Ele passando, correndo, alguém falou assim, vai na onde, Dias? Vou ali. Mas não foi só isso não, meu. Sabe o que tinha? Tinha coisa escondida. Agora, nós vamos ver no capítulo de número 5, versículo de número 9, 5, 9. Você vai entender tudo isso já, irmãos. É que eu sou meio chato de querer explicar para todo mundo entender, para as pessoas não saírem assim, mas. Aí eu gosto de explicar bem direitinho, nos mínimos detalhes. 2 Reis 5, 9. Encontraram? Diga amém. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás o quê? Limpo. Você conhece a história. Naamã era um chefe, um general do rei da Síria, irmãos, muito conhecido, guerreiro, grande homem, que venceu várias batalhas, só que ele tinha lepra, ele era leproso. E aí ele conversando na casa dele, falou, meu Deus, mas estou dessa situação. E tinha uma menina que trabalhava lá, e falou, se você estivesse na minha terra, na minha cidade, o homem de Deus que está lá, esse homem de Deus ia resolver o seu problema, ele ia orar por você, e ele ouviu aquilo. Eu vou lá. Pegou uma carta, foi se apresentar então a Jerusalém, e aí foi apresentar o profeta. Só que Eliseu, quando ele chegou, ele nem atendeu. Ele mandou um mensageiro. Quem que era o mensageiro? O Geazi. Manda o Geazi, vai lá, fala para o Naamã, para ele dar 7 mergulhos no Jordão, que vai resolver o seu problema. Presta bem atenção. Ele tinha dado uma ordem para o Geazi, com bordão, no filho da Sunamita, e agora ele mandou outro recado, outra mensagem. E aí ele chegou e disse, olha, meu senhor, eu quero falar com o profeta. O profeta está meio ocupado, o homem de Deus não pode atender agora. Então, o que é necessário? É que o senhor vá lá no Jordão, dê 7 mergulhos, e ele diz que você vai ficar bom. Naamã se revoltou, mas você está pensando que é quem? O que ele está pensando que é, rapaz? Lá nas minhas terras, Abana e Farfar, os rios de lá são melhores que esse rio aqui, que esse Jordão, essa água suja, essa água barrenta, essa água escura. Não, está pensando que é? E os moços falam, não, vamos lá. Ele disse, vai. E o que aconteceu? Ele foi, versículo de número 14, dá um pulo agora. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou o quê, irmãos? Limpo, purificado. 15, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei. Insistiu com ele para que aceitasse, mas ele o que, irmãos? Recusou. Irmãos, o homem de Deus, é de admirar o Eliseu, irmãos, o profeta. Ele foi, recebeu o milagre. Imagina você ser curado, imagina você ser abençoado. Meu Deus, minha carne está restaurada, estou curado, estou limpo, estou liberto. Não, vamos lá no profeta. Profeta, olha, muito obrigado, eu não sei o que eu faço. O Senhor me ajudou, eu consegui o meu milagre. Eu te trouxe um presente. Seria, vamos dizer, no nosso linguajar, uma oferta. Eu te trouxe a oferta, eu quero que você aceite. Eu quero, imagina, irmãos. Nenhum dinheiro do mundo pagaria o que aconteceu, o milagre. Não, o senhor tem que aceitar, toma. Ele, não precisa. Não, eu insisto, é de coração, se o senhor não aceitar, eu vou ficar sentido, eu vou ficar aborrecido. Insistiu. E o que o profeta fez, irmãos? Recusou.
Nós não precisa, é o meu trabalho, é o meu serviço, nós estamos aqui, é para isso mesmo. E aí ele agradeceu, ficou grato, obrigado, obrigado, e partiu. E quem é que estava vendo toda essa situação? Geazi. Eu imagino, irmãos, quando Naamã veio trazer o presente, quando ele veio trazer as ofertas, que ele abriu uma sacola de tesouro, um baú, não sei. Quando ele trouxe aquelas vestes, aquele pano, tecido muito caro, aqueles tecidos, aquelas especiarias, o Geazi. Rapaz. Ficou vendo, talvez ele torcendo para o seu senhor receber, né? Pegar o dinheiro, depois ele pode repartir, e a gente pode, com esse dinheiro a gente pode fazer algumas coisas, pode dar uma melhorada aqui. Ele recusou. Naamã então agradece, está indo embora, e aí diz o versículo de número 20, e Geazi, moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã, que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele o que, irmãos? Alguém influenciou Geazi? Alguém fez a cabeça dele? Alguém foi lá, ele tinha um grupo, umas pessoas que estavam com intenções malignas. Rapaz, é a nossa hora. Vamos lá. Alguém estava fazendo isso? Diz aqui, só o comecinho do 20. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse o quê? Consigo. Era algo que ele tinha para ele próprio. Meu irmão, o Geazi tinha escondido no coração uma ganância, um desejo por riqueza, um desejo, irmãos, por dinheiro. O que estava escondido no coração do Geazi? Ganância, dinheiro. E às vezes tem algo escondido em nosso coração que ninguém sabe. Há algo em nossos corações, irmãos, que nós escondemos que ninguém conhece. Ninguém. Aonde que o profeta ia descobrir uma coisa dessa? O rapaz estava lá, andando com ele, vai para cá, vai para lá, se mostrando prestativo. Mostrando-se prestativo, né? Rapaz, eu imagino Eliseu, esse rapazinho, ele vai dar um grande homem de Deus. Se Geazi permanecer nesse caminho, ele vai ser uma bênção. Eu imagino, rapaz, ele vai poder fazer muita coisa. Eu recebi de Elias, ele pode receber a unção tripla, aí ele vai ser uma bênção. Mas, irmãos, não sabia o profeta que o Geazi tinha algo escondido no coração. E ele começou a maquinar, meu senhor não quis, eu vou atrás dele, para ver se eu consigo o quê? Alguma coisa. E aí o Geazi foi, irmãos, e procurou, e usou de mentira. Vamos lá, vamos continuar a leitura, você vai entender. 21. Então foi Geazi em alcance de Naamã, e Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo, e perguntou, vai tudo bem? E ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor, tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas, da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã, ser servido de tomar 2 talentos. Instou com ele e o amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais o levaram adiante dele. Ele foi, irmãos, procurar Naamã, e quando Naamã viu Geazi, rapazinho, como é que está? Está tudo bem? Está tudo bem. E aí? Não, é que acabou de chegar 2 discípulos lá do profeta, que vieram de Efraim, tão cansados, precisando de uma boa refeição, e o profeta, você sabe, ele está meio duro, né? E mentiu. E ele me mandou aqui, correr aqui atrás do Senhor, para isso, para aquilo, e tal, né? E o senhor pode, irmão,
o homem que tinha sido curado, o homem que tinha ficado liberto da lepra, você acha que ele ia negar? Vamos dizer assim, ele estava de coração aberto para poder ajudar. Você pode ajudar na hora. Toma aqui, ó, 2 vestes, tecidos bons. Toma aqui esse dinheiro. Toma aqui. Não pode levar. Tá bom, não tá bom. Se o profeta quiser mais, pode falar que, eu estou pronto para ajudar. Estou pronto para ajudar. Só que era mentira. Aqui já tem uma outra parte da mensagem. Às vezes, irmãos, existem também pessoas que só interessam no dinheiro de alguns. Verdade? Porque há pessoas, irmãos, que a gente olha uma coisa, ele é uma bênção, mas nós não conhecemos o coração. Infelizmente tem gente que só olha, irmãos, a condição financeira da pessoa. Estou falando sério. E aí ele pronto, deu a oferta, deu o dinheiro, voltando à mensagem. Deu dinheiro, ele pegou aquele dinheiro e o que ele fez? Versículo de número 24. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-o das suas mãos e o depositou na casa e despediu aqueles homens que se foram. Olha para você ter uma ideia, o Naamã mandou os seus soldados levarem o dinheiro lá na casa, na tenda do Geazi. Chegou, escondeu o dinheiro. 25. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor e perguntou-lhe Eliseu: de onde vens, Geazi? Respondeu ele: teu servo não foi o quê, irmãos? A parte alguma. Meu irmão, escondeu o dinheiro. Eu imagino já pensando lá na frente, já maquinando o que ele poderia fazer com aquele dinheiro. Eu acho que eu vou pedir a bênção, vou falar: não, profeta, acho que eu não tenho um chamado, não. Acho que eu não tenho um chamado de Deus, eu acho que não é isso que eu quero para mim, não. Eu vou voltar para casa, vou estudar, vou fazer alguma coisa. Mas já tinha lá o seu pé de meia formado já, né? E quando ele chega para o profeta é homem de Deus, irmão. Ele chega lá, o profeta já olha para ele. Eu imagino já que, quando ele fez essa pergunta, de onde vens? Eu imagino que ele não perguntou rindo. Você está vindo da onde, Geazi? Alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava escondida. Meu irmão, não era costume do profeta perguntar isso para ele. Não era costume dele ficar indagando onde que você foi, o que você fez, onde que você estava. Não era. Imagina quando Geazi chegou lá, irmão, com aquela, me perdoe a expressão, de cara lambida, como se nada tivesse acontecido. De onde que você vem, Geazi? Na hora, meu irmão, para um bom entendedor, para quem tem culpa no cartório, já era para ele pensar: fedeu. A casa caiu. Mas será que, na hora, nós, quando os nossos pais, lembra de quando criança aprontava ou fazia alguma coisa, o que você está fazendo? Nada. O que você fez? Não fiz nada não. O que você fez? Não fiz nada. O que você fez? Já entregava, não era? Pai não faz isso? Né? O que você está fazendo? Nada. O que você está fazendo escondido aí? O que você está olhando aí? O que você... Nada. Meu irmão, quando o profeta lhe perguntou: de onde você vem? Se ele tivesse, nessa hora, se ele usasse de sinceridade, irmãos, ele já era uma chance, já era uma oportunidade dele consertar o erro que ele fez. Uma das coisas que o Senhor Deus mais faz, irmãos, é usar de misericórdia. Mas nós, irmãos, nós deixamos nos enganar, escondendo coisas, irmãos, que Deus sabe, que Deus conhece.
Deus conhece a mim, Deus conhece meu coração, Deus conhece o seu coração, Deus conhece o nosso coração. Não adianta querer enganar Deus, não adianta querer se passar por bom moço, não adianta querer se passar por uma boa pessoa. Meu irmão, se tem coisa errada, escondida, tem que usar de sinceridade e falar, não, eu errei, eu falhei, eu pequei, eu fiz isso, mas ele não fez. E quando ele pergunta, de onde vens? O que ele responde ao seu Senhor? Teu servo o quê, irmãos? Não foi a parte alguma. Mentiu. Já tinha mentido com o nome do profeta, já tinha pegado um dinheiro que não era para pegar, e agora ele está mentindo para o profeta. E aí o profeta diz algo para ele aqui, irmãos, versículo de número 26. Porém ele lhe disse, porventura não fui contigo o quê? Em espírito, quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Ô Gease, tem alguma coisa errada, não está batendo, o meu espírito não está batendo. Meu irmão, e quando Deus fala, quando Deus nos fala, nos direciona, quando Deus dá diretamente aquela mensagem que fala ao nosso coração, irmãos, Deus está esperando uma reação nossa. Deus está esperando uma atitude, o qual, se Deus falou, Deus quer que venhamos o quê? A consertar. Mas nós achamos que podemos enganar Deus. Onde que nós começamos? O que usa de engano não permanecerá na minha congregação. Se nós queremos usar de engano, querer dar uma despertão de sabichão, não vai permanecer. O Gease estava querendo se passar por um esperto, por um sabido, isso, aquilo, outro, né? O malandro espiritual. Não é nada não, o que é isso? Não é nada não. Mas tinha coisa escondida. Meu espírito não foi contigo? E porque depois os homens vieram a encontraram você novamente? Você se encontrou com os homens de Naamã? E se você ler bem direitinho, irmãos, ele está fazendo o quê? Uma pergunta, não é uma interrogação? Sim ou não? No tempo que eu estudei, em 1900 antigamente, quando tinha uma interrogação, eu aprendi que era uma pergunta. Ou mudou a ortografia? Mudou? Muita coisa mudou, mas o acento, não, esse, eu nem lembro mais. É sinal, né? É sinal? Pontuação. Não mudou. Você encontrou com ele de novo? Ele perguntou. E quem pergunta, quer resposta. Era a primeira pergunta que ele tinha feito ao Gease? Sim ou não? Era a? Porque ele perguntou, de onde vens? E perguntou, você se encontrou com ele de novo? E continua. Era esta ocasião para tomares prata, e para tomares vestes, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Aí Eliseu joga, irmãos, as cartas na mesa, e toca direto no assunto. Era esta ocasião para tomares prata, e para tomares vestes? O que ele tinha pedido? Vamos dizer assim, a casa caiu. Fui descoberto. Só que o profeta tinha feito para ele o quê, irmãos? Uma outra pergunta. Porque o finalzinho do versículo 26 termina como? É uma interrogação na sua Bíblia? Sim ou não? Então, quantas perguntas o profeta fez a ele? E ele respondeu alguma? E ele respondeu, numa mentiu e em duas o quê? Se calou. E o ditado popular diz, quem cala? Meu irmão, tinha coisa escondida no coração da Naamã. E Eliseu está descobrindo que o bordão não funcionou. O milagre lá na casa da sunamita não funcionou, não aconteceu, não era por causa do bordão, é porque o bordão estava na mão do homem errado. Irmãos, se nós escondermos, ocultarmos em nossos corações algo errado, algo escondido, que só Deus e nós sabemos, não vai funcionar o bordão. O bordão é autoridade, o poder.
É essa autoridade que não vai funcionar. Quando você precisar na hora, meu Deus, em nome de Jesus está amarrado esse demônio. O demônio não vai amarrar. Meu Deus, está repreendido esse mal. O mal não vai ser repreendido. Porque, irmãos, quem está no erro não pode usar a autoridade de Deus. Quem está no erro, quem tem coisa escondida, não pode usar o poder de Deus. Então o erro não está, peraí, não foi o profeta que se enganou. Não foi o profeta Eliseu que enganou quando disse para ele lá. Não era o bordão que estava sem bateria, que estava fraco. Não era o bordão que tinha perdido o cajado, que tinha perdido uma unção. Quem estava no erro ali, irmãos, o errado foi quem na história? Geazi. Porque Geazi já tinha escondido no seu coração um plano, um desejo, uma vontade. E se nós, igreja, se nós escondermos esses desejos, escondermos um pecado, algo, irmãos, dentro do nosso coração, o perigo é sério, é grave. O que usa de engano não ficará na minha congregação. Meu irmão, não queira enganar Deus. Quando o Senhor Deus fala, é porque tem coisa escondida. E quando Deus nos faz pergunta, se errou, seja sincero e confesse. Porque se nós não usarmos de sinceridade, nós vamos sofrer as consequências. Se não formos sinceros, se não insistirmos na mentira, quem é o pai da mentira? Meu irmão, insistir na mentira, dá lugar para o diabo, e o diabo vai entrar. Ele fez 3 perguntas ao Geazi. Em uma ele mentiu, em outras 2 ele não respondeu, se calou, e por causa disso, versículo 27, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, e quem mais? E a tua descendência, o quê? Para sempre. Então, saiu de diante dele o quê? Leproso, branco como a neve. Irmãos, o profeta viu, usou de misericórdia e perguntou: onde que você foi? Você se encontrou com eles? Por que você pegou esse dinheiro? Se ele tivesse usado de sinceridade, talvez o profeta iria dar mais uma chance. Tá bom, você errou, então faz o seguinte, para você não errar mais, não faz isso mais não. Ô Geazi, se você passar problema um dia, até financeiro, fala comigo. Não faz as coisas escondidas não, Geazi. Irmãos, se ele tivesse usado de sinceridade, o profeta poderia dar uma chance. Mas porque ele usou de engano, o que aconteceu? A lepra de Naamã se apegou a quem? A ele. Meu irmão, essa lepra aqui nós entendemos como no mundo espiritual, como um mal, um demônio. Irmãos, e se nós usarmos de engano, a lepra vai nos achar. E o que me deixa assim mais estarrecido é que a lepra se apegará a ti e a tua, a descendência, que é a sua família futura, os que viriam. Pergunto, tinha alguma culpa nisso? Sim ou não? Não tinha. Então, quando nós, já estou terminando, irmãos, quando nós escondemos algo em nosso coração, a consequência, o sofrimento vem para nós e depois para quem não tem nada a ver com a história. É sério, irmãos. Use de sinceridade. Às vezes filhos estão sofrendo por culpa de coração sujo dos pais. Tem gente comprometendo o seu futuro, irmãos, se escondendo um pecado. Insistindo na mentira. Não fiz isso não. Não, eu não. Onde? Quantos que estão guardando no coração, irmão, desejo por outras mulheres? Quantos que estão escondendo aí coisas da família? Uma conversa fora do casamento, dando esperança a outras mulheres, o cara sendo casado.
Quantas pessoas que estão fazendo isso? Dando esperança para outros homens, para outras mulheres, reentrando em sites de relacionamento, falando aqui, mas não tem nada a ver não, pastor. Isso aqui é virtual. Meu irmão, o diabo acha o cidadão lá não sei aonde. A lepra vai encontrar o cara. E às vezes, irmãos, ali, quem mexe com computador entende isso. Entra um vírus no programa, no computador, meu irmão, acaba com tudo. Se a lepra vem até via internet. Meu irmão, não brinque com pecado, não. Use de sinceridade. Errou, seja sincero. Não faz como Adão, joga a culpa. Não, pastor, sabe por que eu tô assim, conversando com outras mulheres? É porque minha mulher é fria. Pastor, minha mulher não me atende. Pastor, meu marido, pastor, sabe por que eu converso com outras pessoas? Porque o meu marido não me respeita. Meu irmão, não use essas coisas como desculpa, não. Errou, use de sinceridade. Me perdoa. Perdão. Seja sincero. Pastor Jaime conta um caso de um senhor, casou, fez voto, não casou na igreja, muitos anos. E casou, irmãos, e fez juras, fez votos, na saúde ou na tristeza, até que a morte o separe. Foram casados muito tempo, aí a esposa desse senhor, ela ficou enferma, ficou doente, ficou de cama, ficou em estado vegetativo. E já tinha mais ou menos uns 5, 6, 7 anos que ela estava naquela situação, mais ou menos. Nas datas eu não estou certo, mas foi essa a situação. E aí a esposa dele, irmãos, ele não tinha mulher, ele não tinha como satisfazer os seus desejos sexuais, mulher daquele jeito, e ele sofrendo, vendo, o coração batendo, só os olhos que mexiam, ele não tinha, vamos dizer assim, aparentemente a esposa não tinha mais. E no serviço, e ele uma pessoa de bem, né, porte físico, sempre correndo, cuidando da saúde e tal. No serviço, as mulheres já começaram a conversar, e teve uma mulher que começou a falar com ele começou a se relacionar com ela. E ele começou a falar, e troca conversinha e tal. A gente poderia se conhecer melhor, vamos sair, vamos nos conhecer, isso, aquilo, outro e tal. E a mulher dele, viva, entre aspas, né? Estava lá no estado vegetativo, e ele já gostando da conversa, vamos sair, vamos não sei o quê, e conversando, e começou a gostar da mulher, a mulher toda bonita, e isso, aquilo, outro e tal. Aí quando era para acontecer o ato mesmo, irmão, alguma coisa mexeu com ele. Ele falou, pera, mas eu estou errado. Minha esposa está assim, mas não morreu. Se eu fizer isso, eu vou pecar. E sabe o que aconteceu, irmãos? Ele falou, olha, me desculpe, me perdoa, vamos acabar aqui o que nem começou. Deu um basta, um ponto final. Voltou para a casa dele, a esposa deitada, pediu perdão, falou para ela, eu fiz juras de amor, fiz voto a você, e é na saúde ou na doença, até que a morte o separe. Deu um beijo na testa dela, só escorreu uma lágrima dos olhos dela assim, e não pecou. Irmão, vamos usar de sinceridade. Se errou, confessa. Não esconde pecado, porque a lepra te acha. A lepra acha a nós e a nossa descendência. A lepra entra no emprego, as pessoas, alguns não sabem por que não está indo financeiramente. Tem lepra, tem pecado escondido. Tem alguma coisa no coração escondida, meu irmão. Ninguém sabe, mas você sabe. Deus sabe o que está falando. Você sabe o que Deus está falando contigo nessa manhã. Eu sou limitado, mas Deus não. Deus fala de uma forma que a pessoa entende. Irmão, use de sinceridade. Não queira se passar de bom moço. A lepra acha, irmãos, onde a pessoa estiver. Geazi era o obreiro, era o auxiliar do profeta Eliseu. Estava ali junto, vivendo junto, andando junto. Mesmo assim tinha coisa escondida. Às vezes, irmãos, o pecado oculto está dentro do coração do povo. Mas eu me coloco também, irmão. Às vezes, no altar e no púlpito da igreja, a pessoa pode estar com intenção maligna. E se o pastor não usar de sinceridade, a lepra acha ele.
A lepra acha o ministério dele. E aí quando entra a lepra, meu irmão, aí ó, aquele escândalo, aquelas coisas. Por quê? Tem lepra. Tem pecado escondido. O que nós precisamos, irmãos? Nós precisamos usar de sinceridade. Não podemos esconder. O que usa de engano não ficará na congregação do justo. Não se engane, meu irmão. Deus quer nos usar, Deus quer te abençoar, Deus quer fazer na sua vida. Mas se tiver coisa escondida, o bordão não funciona. O bordão de Eliseu não funcionou na mão de Geazi. Já a capa de Elias funcionou na mão de quem? De Eliseu. Não se engane, irmãos. Não é um título, não é porque somos batizados, não é porque temos um cargo, uma função, pastor, obreiro, ministro, quem quer que seja que nos dá direito de esconder alguma coisa. Use sinceridade. Ande, irmãos, ande na sinceridade. Deus, eu quero andar na sinceridade. Eu quero fazer, para terminar, Provérbios 10, vamos lá, rapidinho, para a gente terminar. Provérbios 10. Porque é bom andar, irmãos, andar em sinceridade, não esconder, não ocultar nada. Provérbios 10, 9. Quem encontrou, diga amém. Quem anda em integridade, anda o quê? Sua Bíblia diz integridade ou sinceridade? Na corrigida diz, quem anda em sinceridade, anda o quê? Mas o que perverte os seus caminhos será o quê? Irmão, o pecado vai ser conhecido, o erro vai ser conhecido. O que anda em sinceridade, anda seguro. Meu irmão, o sincero, ele não tem medo. Estou sabendo uma coisa sua. Irmão, aí ele até usa o ditado popular. Quem não deve, sua casa vai cair, estou sabendo as coisas suas aí. Quem anda em sinceridade, anda o quê, irmãos? Ainda em Provérbios 20, capítulo 20, versículo 7. Provérbios 27. O justo anda na sua sinceridade, ou integridade, e felizes lhe são os filhos, o que, irmãos? Quem é que vai ser abençoado, irmãos, com a minha sinceridade, andando na minha sinceridade? A minha descendência. Mas, irmãos, se eu andar em sinceridade, ande, meu irmão, seja sincero, errou, Deus, me perdoa. Me perdoa, Deus, me perdoa, eu fiz, eu não devia, meu Deus. Eu alimentei um desejo, eu tinha uma paixão escondida, isso, aquilo, outro. Seja sincero, irmão. Porque o sincero anda seguro, e o sincero que anda na sinceridade, garante bênçãos até para a sua família que virá, o futuro da sua família. Mas, irmãos, o que usa de engano, não fica, não permanece. E sofre ele e a sua descendência. Quem entendeu, diga amém. Que Deus fale mais ao seu coração. Fique de pé, irmão. Não esconde não, irmão. Seja sincero. Deixa eu te contar um caso. Na igreja, aqui na igreja, tinha 2 obreiros. E esses 2 obreiros, eles eram candidatos a pastor. Estavam fazendo o seminário. E um tempo, o pastor José Maria chamou esses 2 obreiros. Chamou na sala dele, e quando o pastor chama na sala, meu irmão, é porque alguma coisa. E aí eles sentados na sua mesa assim, e aí veio esses 2 obreiros, e aí ele falou assim, para os 2 assim, olhando para ele, falou assim, ô irmão, fala a verdade, o que está acontecendo? Aí os 2 já assustou. Meu pai do céu, pastor, rapaz, imagina, né? Lembra o pastor Maria, aquele jeitão, não? O que está acontecendo? Aí, nada não, pastor. E você, irmão? Nada. Irmão, seja sincero. Eu já estou sabendo de tudo. Pode falar. Pastor,
Tem nada não. Não tem, irmão? Aí os dois, não, senhor pastor. Eu tenho a prova aqui na minha gaveta. E puxou a gaveta e puxou 2 envelopes. Aqui, irmão, estou sabendo. Aí um disse assim, pastor, nada não. Aí pastor, eu quero falar a verdade. Foi ela que me procurou querendo namorar. E eu falei que não queria. Ela falou que quer namorar, eu não quero, pastor, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra, e está aqui. Aí ele pegou, você está aqui, ó, pastor, mandou mensagem, pastor, por Deus, que não fui eu, foi ela, irmão. Mas e aí, você deu esperança para mim? Não, senhor. E é bem verdade que depois ele casou com uma... Os dois hoje são pastores nossos. São pastores nossos da nossa igreja, irmãos. E naquele momento, eu entendo. Imagina se esconde alguma coisa. Só para concluir. Aí ele falou, se defendeu, pastor, não errei nada, não estou namorando. Ele já perguntou, você está namorando também, irmão? Não, senhor, não estou não, pastor. Então tá bom. Aí ele pegou, nesses 2 envelopes, tinha um dinheiro. Falou, vai lá, compra uma roupa nova para vocês. Imagina, irmãos. Num momento que Deus, irmãos, isso foi diante do pastor, diante de Deus, não esconde não, não queira justificar o erro, não queira falar, não, Deus, é porque eu estava muito sensível, eu estava frágil, eu peguei aquele dinheiro porque eu estava passando aperto, por mais que seja, para comprar, para pagar uma conta, senão ia cortar minha luz, eu precisava para comprar remédio para meu filho, para minha esposa, não justifica, irmão, errou, use de sinceridade, porque o que anda, irmãos, em sinceridade, esse anda seguro. E ele garante, o que anda em sinceridade, garante bênçãos até para a sua descendência. Amém? Põe a mão no seu coração, feche seus olhos, irmãos. Senhor meu Deus, eu te louvo por esta palavra. E eu creio que o Senhor falou conosco. Nós não podemos estar no púlpito da igreja, no altar da igreja, ou na congregação usando de engano. O Senhor é claro quando diz, o que usa de engano não fica na congregação do justo. Meu Deus, olha para nós. Olha para nós, Deus. E meu Deus, se nós temos usado de engano, se em algum momento nós temos falhado, se em alguma parte das nossas vidas nós temos errado, ô Jesus, nós estamos aqui agora de coração aberto para pedir perdão. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nós não queremos ficar guardando, ocultando um erro, um engano. Não queremos ficar guardando, meu Deus. Porque se nós escondermos um pecado, a lepra vai nos achar. A lepra nos acha, Deus. Oh, Jesus, perdoa. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa nossas falhas, perdoa nossos erros. Perdoa as nossas transgressões. Perdoa-nos, ó Deus, quando o Senhor falar conosco, que nós possamos ser sinceros em te responder. Meu Deus, quando o Senhor falar com a sua igreja, que possamos usar de sinceridade para dizer, Deus, eu pequei, eu errei. Oh, meu irmão, fale com Deus agora. Fale com Deus agora, minha irmã. Fale com Deus nesse momento, é a sua chance. Deus está falou conosco hoje. E agora Ele está esperando uma atitude sua. Deus está esperando uma atitude nossa. Deus está esperando uma atitude de cada um. Antes que a lepra te ache. A lepra já estava indo ao seu encontro. A lepra já estava correndo para te alcançar, para te tocar. A lepra estava correndo já para chegar até você. Meu irmão. Mas se você usar de sinceridade agora, se você usar de sinceridade, Deus vai usar de misericórdia. Deus vai usar de misericórdia para nos perdoar. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, perdoa, Jesus. Que o sangue de Jesus nos lave, nos purifique de todo pecado. Que o sangue de Jesus nos limpe de todo pecado e toda transgressão. Oh Deus, 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 é que nós te pedimos. Tem misericórdia de nós. Levantem as mãos aos céus, igreja, e diga comigo: Senhor meu Deus, tem misericórdia de mim. Diga: Senhor Jesus, tem compaixão de mim.
perdoa, lava completamente, purifica meus pecados, toda sujeira, toda maldade, tudo que está escondido, perdoa. Diga: Deus, o Senhor me conhece, e na sinceridade do meu coração eu te peço, perdoa, Jesus, porque eu quero dar ouvidos à tua voz, eu quero ouvir o Senhor, para não sofrer com a lepra, para não sofrer, em nome de Jesus. Diga amém, diga graças a Deus, e vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará.